né, Rosana? Eu vou... Pode já gravar também, Lu, então? Pode pôr também, para garantir. Rosana, estamos vendo aí você no sufoco da condução. Fica bem aí. Tá bom. Hoje eu estou sentadinha, tá bom. Ah, então tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos, então, começar. Antes da harmonização, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, então, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a Maria Santíssima, que é a mãe de todas as mães, a mãe de todos os filhos. Vamos mentalizar também os nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos orientando. Vamos agradecer também a espiritualidade do trabalho, que sempre nos auxilia na preparação, na execução das nossas aulas, das nossas harmonizações. Vamos, então, depois de todos esses agradecimentos, pedir que Deus ilumine a nossa mente para que consigamos ter ela aberta para receber esses ensinamentos e que eles consigam ser colocados na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações diárias, para que aí sim a gente realmente se transforme, conseguindo assimilar e interiorizar esses conhecimentos e essas aprendizagens, para nos transformarmos, para fazer o nosso burilamento íntimo e, assim, ajudarmos a nós mesmos e aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas com quem nós convivemos. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade e peçamos também a Ele que envolva a Débora, que fará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, vamos lá. Então, a harmonização, livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, a lição 139, Religião Pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então, vamos ver o que o Tiago quis nos dizer. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas, polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exégene, que quer dizer a interpretação, né, das religiões, das atitudes, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia. Adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. Nós ainda, como encarnados, como humanos ainda necessitando de evolução, a gente precisa de determinados rituais para conseguir nos organizar no nosso dia a dia e para termos a religião na nossa jornada. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Então, a gente ainda precisa esse tipo de ritual e de orientação. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, só analisando um pouquinho essa parte, que ainda não concluiu, o que Jesus veio nos mostrar através dos seus ensinamentos? Ele nos veio mostrar o respeito, a resignação, a caridade, a fraternidade, é isso que ele veio. Ele não queria que ninguém construísse uma igreja, um templo para ele poder falar. Ele ia junto com o povo e, através das palavras, é que ele ia evangelizando. Ele não precisava ter domingo, sábado, não tinha essa questão. Todo momento era um momento para ele evangelizar. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa acima de tudo no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Então, é importante a gente observar que a mensagem de Deus e Jesus, quando veio aqui na Terra nos dar o seu exemplo, ele não queria que a gente tivesse posturas em determinados dias, em determinados locais. Nós tínhamos que ser autênticos, resignados, caridosos, respeitosos, fiéis naquilo que ele estava nos ensinando. Então, quando o Tiago fala que temos que ser caridosos com as viúvas, o que ele quis dizer? Que a gente seja caridoso com aquele que precisa, não só bens materiais, mas amparo espiritual também. Então, a caridade, que a gente já falou em outras aulas, a extensão da palavra caridade, ela é muito grande, né? Ela não abrange só a questão financeira, né? A questão afetiva, a questão de respeito, né? Então, na verdade, o que Emmanuel quis dizer nessa lição, falando sobre a religião, que independe se você é católico, se você é budista, se você é espírita, que você faça aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que o Mestre nos ensinou. Porque, na verdade, todas as religiões, elas seguem o respeito, o amor, a caridade, elas têm isso em comum. Só que, às vezes, a maneira que é recebida vem de outros caminhos. Mas a religião, ela sempre vai nos ligar naquilo que é bom para a gente fazer em relação a nós mesmos, em relação aos outros, né? Então, a religião, independente de onde a gente está recebendo essas informações, a gente tem que seguir os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, que é a caridade, o respeito, o amor ao próximo e a nós mesmos. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Alguém quer fazer mais alguma observação do texto? Não? Não, está tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá, Dé. Bom, vamos lá, então. Hoje vai ter enquete para vocês responderem novamente, tá? A Luzia vai liberar, aí vocês respondem que nem semana passada. Tá? Teve alguém que não participou da enquete semana passada? Acho que só o Carlos, né, Carlos? Mas ele deve Exatamente, eu não participei, mas eu vi assistindo a aula. Sim, tá. Isso. Beleza. Você não quer colocar a aula primeiro, e aí eu já... Coloco. Peraí. Pronto. Bom, Então, tá. Posso começar? pode. Então, vai. São 3 perguntas, tá? Então, vocês vão rapidinho responder, porque é só clicar na resposta, e aí depois eu passo o resultado para vocês na sequência, tá bom? Então, a primeira enquete. Vocês estão vendo?
Tá, então a pergunta: existem pactos entre os espíritos? Como vocês ainda não tiveram a aula, vocês coloquem o que vocês acham, tá? E depois, Isso. durante a aula, a Débora vai explicando. Falta uma pessoa responder. Isso. Pronto, agora eu vou Pronto, encerrar a todo mundo enquete respondeu. e vou compartilhar o resultado. Então, 67% acredita que sim, existem Que pactos sim. entre os espíritos. Isso. Ou seja, 3 responderam que sim, 6 responderam que sim e 3 responderam Eles que não. responderam que não. Então, tá. Então, vamos lá. Enquete 2. Pergunta: um homem mau, junto com um mau espírito, pode fazer mal ao seu próximo? Está me ouvindo, Lu? Tô. Tá, aqui falhou aqui por isso. Pronto, já está. Deixa eu compartilhar. Então, 8 colocaram que sim, que um homem mau, junto com um mau espírito, pode fazer mal ao seu próximo, e uma pessoa colocou que não pode fazer mal. Ah, hein? Vamos ver. Estão gravando o que vocês responderam, né? Que aqui para mim não aparece. Vamos lá, agora eu vou passar a outra, a última enquete. A bênção é o remédio contra a maldição. Faltam mais 2 pessoas responder, mais uma. Aê! Isso. A bênção é o remédio contra a maldição. 8 pessoas responderam que sim e uma que não. Ó, tem um do contra aqui, hein? Será que esse do contra está certo ou está errado? Vamos ver. Então, vamos lá. Então, pode começar. Então, tá. Deixa eu tirar aqui. Isso. Então, aqui a aula hoje é do Livro dos Espíritos, tá? É continuação do livro, do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. E aqui a gente vê o mestre, né, falando o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. O capítulo que a gente vai estudar é o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, vai ser o capítulo 9 e as questões de 549 a 557. Dos pactos, poder oculto, talismã, feiticeiros, bênção e maldição. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. Esse assunto que a gente vai falar hoje, gente, ela tem que ser tratada assim com muito respeito e com muito cuidado, tá? Ele é um assunto importante para nós, certo? Então, ele tem que ser tratado dessa maneira, com respeito e com cuidado, né? Então, aqui, o que Jesus fala? Para a gente não deixar o nosso coração agitado, que quando a gente acreditar, a gente tem que acreditar em Deus e também acreditar em Jesus. São os dois, tá? Os principais são Deus e Jesus. São os nossos pontos principais a quem a gente tem que se dirigir, para quem a gente tem que pedir, para quem a gente tem que confiar.
O mal é a ausência do bem, como o frio é falta de calor. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Está no livro da Gênese, tá? Então, aqui já está falando que aonde o bem, aonde o mal, ele não é, aonde o mal é a ausência do bem. Ele, né? Onde tem o mal, o bem não está lá, certo? E aonde não tem, como o frio é a falta de calor, entendeu? Então, é uma ligação, tá? Que Kardec fez ali. Mediunidade e sintonia. É o livro de Francisco Cândido Xavier, escrito por Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. Então, ele nos fala assim: alinhando neste livro alguns apontamentos em torno da mediunidade, consideramos que não seria correto esquecer o problema da sintonia. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã no próprio ser. Então, o que ele já está falando aqui? Ele está falando a respeito da sintonia, certo? O que é a sintonia? É a sintonia que a gente tem com os espíritos, certo? Desencarnados. Então, a mediunidade, ela é uma força que todo mundo tem. A gente já vem com ela. A gente já nasce com ela. A sintonia é acordo mútuo. Eis porque, examinando a mediunidade e sabendo que a sintonia se lhe faz inerente, se possível, usaríamos perguntar: sintonia para quê e com quem? Então, assim, se a gente vai sintonizar, né, a gente tem que saber para que a gente vai se sintonizar e com quem a gente tem que se sintonizar, certo? Então, por isso está aquele primeiro slide. Credes em Deus e credes em mim também. Então, se a gente tem que fazer um pedido, se a gente tem que fazer, pedir alguma coisa, a gente tem que pedir para quem? Para Deus e para Jesus. E a gente tem que sintonizar com eles. E a mesma coisa são os espíritos também. À medida que a gente se sintoniza com eles, eles se sintonizam. Através da nossa sintonia é que eles vão vir até nós. Parafraseando o antigo provérbio, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura. E basta notarmos com quem anda, para que saibamos com quem esta mesma pessoa deseja se parecer. Então, se a pessoa continuadamente, ela continua a repetir a mesma ação, né? Ah, porque eu sou uma infeliz, eu não tenho sorte, eu estou sempre abandonada, Jesus me abandonou, né? O que acontece? Quem ela vai atrair para ela? Ela só vai atrair espíritos e situações que estão na mesma sintonia. E assim, para que a gente possa saber, para que a gente possa perceber o que a pessoa deseja, é saber aonde ela se encontra, né? E com quem ela anda. Se ela anda com pessoas que só fazem o mal, que só têm baixa vibração, o que a gente pode esperar de uma pessoa dessa? Ela só vai atrair pessoas iguais a ela. Através do exposto,
reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Então, se a gente trabalhar no campo do bem, tiver uma boa sintonia, tiver uma elevação moral boa, entendeu? Tiver uma comunicação sempre com os nossos mentores, como foi a aula que a Luzia deu a passada, né? A comunicação com o nosso anjo guardião. O que a gente vai ter? A gente vai estar sempre trabalhando no campo do bem, né? E o que a gente vai esperar? Se a gente é irmã de Jesus, né, a gente só vai seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Que ele veio na Terra para fazer o quê? Para trazer o amor, para ensinar o amor, né? Então, se nós somos filhos de Deus, que também ensinou o amor, então, a gente, se andar no caminho do bem, a gente só vai atrair o bem. A gente só vai ter Jesus do nosso lado. Quem fala é o Emmanuel, em Uberaba, em 2 de janeiro de 1986. Todo esse pedacinho que eu li aqui está naquele livro ali, Mediunidade e Sintonia. Aí nós vamos entrar nos pactos. Alguém teve alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida a respeito desse primeiro assunto que a gente comentou? Que hoje eu esqueci de colocar os bonequinhos da dúvida. O bate-papo não tem nada. Eu só queria acrescentar uma observação que, quando você estava lendo, me veio, né? A gente, na aula passada, a gente falou sobre os espíritos protetores, sobre os nossos mentores, os nossos espíritos amigos, e aí eu falei sobre aquelas intuições que vêm. Essas intuições, que não é nada mais, nada menos do que essa sintonia que a gente tem em relação a esses outros espíritos que estão nos acompanhando. E essa sintonia não é nada mais, nada menos do que uma mediunidade, porque nós, nos conectando com a espiritualidade, a gente entra em sintonia e aí a gente recebe a intuição, que, na verdade, são a maneira com que eles vão se comunicar, vão entrar em contato com a gente. Muitas vezes, as pessoas que não conhecem a doutrina acham que médium é só aquele que dá passividade, né? Que recebe a comunicação direta, né? E usa da fala para passar a informação que aquele espírito quer se comunicar. Não é só isso, né? O fato de você entrar em sintonia, de você receber essa intuição e essa orientação, é uma mediunidade. Era só isso. Então, vamos lá. Aí nós vamos entrar nos fatos. Aí, na questão 549 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos respondem: não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Então, o que é? É a primeira pergunta que eu fiz da enquete, tá? Exatamente. Quando tem uma pessoa de natureza má, tá? O que acontece? E ela vibra a maldade, né? Ela só vive na maldade, ela só vê a maldade. Ela nem tem mais o anjo guardião dela, tá ali, ó, coitadinho. Ele se afastou dela, mas ele não deixou dela. Ele tá ali do lado dela esperando ela melhorar. Só que ela vibra na maldade. O que ela vai acontecer? Ela vai atrair espíritos que também vibram nessa mesma sintonia, na sintonia da maldade, tá? Então, assim, não há pactos, não existem pactos, tá? São pessoas más que estão na vibração da maldade e que atraem os espíritos de vibração, da mesma vibração.
Aquele que pede auxílio a espíritos para dele obter riqueza ou favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências deste ato. Então, quando a gente pede auxílio para um espírito, para ter riqueza, para fazer mal para uma pessoa, para ele ter muito dinheiro, o que está entrando nesse meio? Está entrando a ambição, está entrando o orgulho, né? O que acontece? Essa pessoa está sendo, ela está sendo oposto daquilo que Deus nos ensinou, daquilo que ela se comprometeu quando ela veio para reencarnar, tá? Ela está renunciando à missão daquilo que ela se comprometeu. Ela se comprometeu a fazer aquilo, só que ela entrou para uma outra sintonia, né? Então, ela está pedindo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela se comprometeu antes de reencarnar. E ela vai sofrer, sim, consequências em vida futura, tá? O que acontece? Não é que ela vai sofrer, que Deus vai castigar. A gente sabe que Deus não castiga, né? Mas é a consciência dela que vai cobrar ela. E se coloca na dependência de espíritos impuros. Estabelece-se, assim, um pacto que leva o delinquente à perda, mas que lhe será fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos espíritos bons. Tá? Então, tem como quebrar isso? Tem. É só mudar de sintonia e se ligar de novo no anjo guardião dela, no mentor dela. Ele vai voltar de novo para ela. Por quê? Porque, como eu falei, ele está ali do ladinho dela, vibrando por ela. Ele está pedindo para Deus para que aquela pessoa saia dessa sintonia. Por quê? Porque se ele já sabe o que a pessoa se comprometeu, né? O que ele quer? Ele quer que a pessoa não fique naquela vibração, não faça as coisas erradas. Então, é fácil romper? É somente ela entrar em contato com Jesus, com Deus, com os anjos guardiões, né? Com o mentor dela. Tem como quebrar isso. E Allan Kardec nos fala: o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulação quaisquer que com eles faz, né? Então, às vezes, a dependência que os espíritos, né, da gente se entregar, o que acontece? São os espíritos que estão ali do nosso lado, mandando a gente fazer as coisas erradas, só que eles não estipulam nada para nós, tá? Eles só sugerem. Eles não mandam a gente, vai lá e mata a Luzia. Não, eles não vão fazer isso, tá? Mas eles podem até sugerir para nós. Agora, vai da gente querer ou não querer, certo? Ô, Débora, você me colocou na roda, agora eu vou ter que falar, viu? Fale, Lu, fale. Então, quando tem os pactos, aí eu me lembrei daqueles posts, aqueles folderzinhos que colocam, olha, eu vou trazer o seu amado em 3 dias, né? Isso. A gente cansa de ver isso, né? O que é isso? Na verdade, é o que a gente coloca como um pacto, né? Na verdade, não é pacto, mas para essas pessoas acaba sendo um pacto, ou seja, você paga, né? Onde tem a lógica disso, né? Você paga, porque através do dinheiro, o espírito, que ele não utiliza o dinheiro, né? Qual é a lógica? O espírito vai trazer o seu amado de volta. Então, já não tem lógica nenhuma nessas questões. E aí, quando a pessoa vai para um ambiente desse, na busca de que
o seu romance seja restaurado, você aí sim, você entra num campo vibratório com espíritos inferiores e que vão te direcionar através do pensamento para atitudes que vão te encaminhar para aquela questão, né? Então, às vezes, pode até ser que num caminho você consiga voltar temporariamente com o seu amado. Por quê? Porque, às vezes, o amado, o outro par, também está no campo negativo, começa a receber a intuição e que acaba se juntando. Mas isso não vai para frente. Isso não tem um final, porque a pessoa não se sente bem, a pessoa não se sente feliz, porque ela está ligada com espíritos que vão cada vez mais intuir com coisas negativas, né? Então, essas pessoas que vendem esse tipo de assistência são pessoas, infelizmente, ligadas com espíritos que se alimentam dessa fragilidade das pessoas, né? Da fragilidade afetiva, né? E se alimentam disso, né, Débora? É isso mesmo, é isso aí, tá certo. Então, não manda ninguém me matar, não, Débora. Não, eu não, pelo amor de Deus, eu não quero, não. Aí ele fala, o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa de simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos, né? Então, o que é? É aquilo que a Luzia mesmo falou, tá? Ele é uma simpatia que existe entre um espírito mau, né, que quer fazer o mal, tá? E aquele indivíduo que também está vibrando na mesma sintonia. Esse é o pacto, tá? Que a gente fala no sentido vulgar, tá? Isso é um pacto. Aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma peraí. coisa? Vamos Colocaram lá aqui no bate-papo a Paula. É possível quebrar essa simpatia, entre aspas? Sim, que nem a gente falou, sim. É somente se ligar ao seu anjo guardião, né? Que o seu anjo guardião, ou a Jesus, a gente fazer uma oração, né? Tá sempre em oração, pedir para que aquilo saia da nossa cabeça, entendeu? Que Jesus nos ajude, nos auxilie, chamando o nosso anjo de guarda, o nosso mentor. Então, o que acontece? Ele vai chegar perto e ele vai conseguir ajudar com que a gente se afaste dessa sintonia, dessa sintonia, né? E se foi para terceiros, assim, não foi comigo, por exemplo? Como assim? Foi terceiros que mandou fazer ou foi feito para terceiros? Foi uma pessoa que fez para o meu ex-marido. E aí ele entrou em casa 2 dias seguidos, estava um cheiro muito forte de enxofre, assim que ele entrou em casa. E aí na semana seguinte ele falou, eu estou saindo, estou indo. E ele já estava com essa pessoa há 6 meses. E aí eu acredito fortemente assim que foi feito algum trabalho. E nunca me envolvo, não gosto dessa parte, não me envolvo com isso, mas eu acredito que foi feito. Aí eu fico pensando, se foi feito, dá para também, não sei se a pessoa acorda, se quebra esse tipo de simpatia, se vale a pena. É que ele estava nessa sintonia, Paula, entendeu? Ele estava. Nós vamos chegar a falar mais para frente, entendeu? A respeito desse assunto. Só que ele permitiu, né? Ele abriu brecha, tá? Claro. Ele se deixou com que a coisa fluísse, tá? Sim. Se ele tivesse conectado a Deus, a Jesus, ao anjo guardião dele, aquilo não ia chegar nele, né? De jeito nenhum ia pegar nele. Certo? Já estava num caminho desconhecido, né? Já estava fazendo as coisas erradas. Então, acho que você já permite mesmo, com certeza. Sim, até a medida que a gente deixa... Pelo que você está falando,
fala de trabalho, né? Mas, na verdade, o que é vibração, né? A pessoa está vibrando para que aquilo que ela queira aconteça. Aí o outro vai aceitar ou não. Se o outro já está encaminhado, ou seja, ele já estava envolvido, então ele já estava envolvido mesmo, né? Então, foi apenas um empurrão, né? Então, aquela mensagem que ele estava recebendo, ele assimilou e seguiu. Se é na verdade, não existe o por acaso, não existe a casualidade. As coisas acontecem porque as pessoas aceitam, né? Então, no caso, estava envolvido com a outra pessoa fez um trabalho, fez uma vibração, é um pensamento. Ela pensou fortemente. Independe se ela matou uma galinha, pôs na esquina, nada disso, a Débora vai explicar. Nada disso tem valor. O valor é o pensamento que foi emitido para ele aceitou, ele achou que era bom para ele. Se era bom para ele, porque ele precisava passar por essa situação, e você também, porque a gente não pode desligar as alternativas. Não existe vítima, lembra? Eu sempre falo, não existe vítima. Então, de repente, ele tinha que se afastar. Foi nesse momento, poderia ser mais adiante, poderia ter sido antes, depois, durante, mas aconteceu dele se envolver com uma pessoa, essa pessoa queria muito ele acabou aceitando, você afastou de você, e aí seguiu o caminho. Essa simpatia vai ser desfeita, né, que nem você está perguntando, só se ele quiser, só se ela quiser. Na verdade, se eles estão ainda em sintonia, é porque ainda tem que trilhar o caminho deles. Eles têm que trilhar aquela escolha, porque a gente não pode esquecer que nós temos o livre-arbítrio. A Débora falou logo no começo, num dos slides, que essas sintonias que a gente tem com os espíritos inferiores é o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. E aí pode alterar o nosso planejamento? Pode. Nós fizemos um planejamento. Nós assinamos um contrato, não está tudo preto no branco. A gente fez as nossas escolhas, mas elas podem ser mudadas com o nosso livre-arbítrio. Ele deveria, talvez, no planejamento espiritual, ficar com você até o final? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe. Teve uma outra escolha? Teve uma outra escolha. O importante é você, no caso, né? A pessoa que foi afetada com a situação, seguir no caminho reto. Fica magoado, fica uma história, tal, vai resolvendo essa história para não te fazer mal, para tirar, para você continuar seu caminho. Porque aí cada um escolhe o seu. Né? Então, essa simpatia, entre aspas, né, que você mesmo colocou, é a escolha, é o livre-arbítrio dele. Né? Ela mandou um pensamento, ele aceitou e seguiu. Né? Assim como nós temos o nosso pensamento, vamos seguir. Você pode ficar num pensamento de vingança. Você quer isso para você? Não. Né? Entende? Então, ou seja, você pode, eu quero que ele seja feliz longe de mim. Não, você não está perdoando, né? Você só está tirando ele da tua frente, mas ele está na tua mente. A situação difícil continua na tua mente. Então, a gente tem que seguir, sabendo que nós somos responsáveis pela nossa jornada e somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado. Vou fazer o meu melhor para mim, para eu conseguir evoluir e dar exemplo para os outros, fazendo o que é certo. Né? No caso de você, tem a sua família, você tem que continuar trilhando a sua responsabilidade no seu caminho. Né? Então, não existe simpatia, não existe trabalho, existe força do pensamento, a permissão dos espíritos inferiores se aproximarem de nós e nos guiarem. Nós estamos no comando. Sempre. Nós estamos no comando sempre. Não existe espírito nenhum que vai se apoderar do nosso corpo agindo por nós. Não. Nós é que temos sempre o comando. Tá? Entendi. Mas esses trabalhos, assim, que, por exemplo, eu acho que a macumba que faz, não sei. Sim. Isso existe ou é uma... Não tem a ver, não é espiritual, eu não sei. A Débora vai falar mais adiante, né, Dé? Tá. Vou falar mais adiante. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Então, vamos lá. Aí a gente
vai ver no Evangelho, né? O prodígios dos falsos profetas. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Então, para aquela pessoa que não tem conhecimento, né? Isso aí, o que vai acontecer? Vai passar como uma coisa sobrenatural, maravilhoso, um milagre, né? Só que quando é mostrada a causa, né? Aquilo ali, nada mais é do que a gente vai ver que é uma lei da natureza, tá? É a própria natureza, já está na natureza isso. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, a gente sabe que aquela árvore que é boa, ela não vai produzir maus frutos. E, ao contrário, também, entendeu? Então, os espíritos que são bons, que têm que ajudam a gente, né, na nossa evolução, a gente percebe o quê? Pela qualidade, pela vibração dele, por aquilo que eles fazem de bom. Que é a mesma coisa como uma árvore, né? A gente vai conhecer um espírito que vem de Deus, que vem de Jesus, tá? Através da vibração dele, né? Do que ele escreve, do que a gente entra em sintonia, do que a gente recebe da intuição. Então, o nosso anjo guardião, ele está sempre levando a gente pelo caminho do bem, né? O nosso mentor sempre vai querer levar a gente pelo caminho do bem. Agora, isso a gente sabe que é uma árvore boa. Poder oculto, talismã e feiticeiros. Aí Kardec pergunta para os espíritos na questão 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? É a segunda pergunta, essa aí da enquete. Não, Deus não o permitiria. Só um acertou, Débora. Só um, hein? Só uma pessoa. Ah, eu vou querer saber quem é. Gente, Carlos, foi você, jamais. Carlos? Não. Não. Gente, jamais. Fui eu, Luzia. Foi você, Ni? Aê! Tá? A Rosana falou que foi ela. E agora? Oh, meu Deus do céu. E agora? Tem só uma? Só tinha uma. A enquete é um respondeu e 8 não. Não fui eu, não. Você falou Mi, não fui eu, não. Não, Rosana. Não. Foi. Então, gente, Deus jamais permite, tá? Vamos guardar isso. Deus jamais permite, tá? Se ele é nosso pai, você acha que ele vai querer que alguém faça mal com o filho dele? Não, isso ele não quer, tá certo? É aquilo que a gente conversou no slide anterior e que a Luzia explicou, tá? Se a gente abrir brecha, né? Se a gente entrar para aquela sintonia e é uma sintonia errada, aí sim. Mas não se a gente tiver vibrando na sintonia do amor, vibrando com uma elevação, uma vibração elevada, jamais a gente pega, ninguém consegue mandar nada para a gente, tá? Não chega, não chega. A gente tem uma proteção, a gente tem o nosso anjo guardião, é isso que a gente tem que lembrar. Nada,
né? E ninguém consegue fazer mal para a gente. A crença de que alguém possa ser dotado de poderes mágicos deve ser excluída da mente de pessoas sensatas. Somente aqueles que são supersticiosos ou ignorantes das leis da natureza podem admitir a existência de criaturas com poderes sobrenaturais. Então, a gente não pode falar que tem alguém que é dotado de um poder mágico. Então, assim, eu não posso falar, eu tenho um poder que eu vou fazer mal para aquela pessoa, tá? Isso aí a gente tem que excluir, certo? Agora, aquelas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos do espiritismo, tá? Que vocês agora estão aprendendo, estão entrando para esse campo, para esse lado, tem alguns que já conhecem, tá? Então, assim, não existe, tá? Essas pessoas, né? Somente quem não tem conhecimento que acha que tem pessoas com poderes sobrenaturais, que vai fazer magia, que vai fazer o mal, que vai... Não existe, tá? Isso é crença. Tais poderes, portanto, referem-se simplesmente à ação natural dos fluidos magnéticos, cuja intensidade varia não só de indivíduo para indivíduo. Então, voltando lá. Deixa eu voltar aqui. Eles são fluidos magnéticos, tá? E que todo mundo tem os seus fluidos, né? Tem o fluido cósmico universal. Então, tudo isso, o que quer dizer? São os fluidos magnéticos que cada um tem, tá? Só que vai variar, né? De indivíduo para indivíduo. Cada um tem uma maneira. Uns vão levar para o bem, enquanto que uns levam para o mal. Na realidade, algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Neste caso, poderão ser secundados por maus espíritos. Então, é aquilo que a gente falou, tá? Que eu expliquei para vocês. Somente uma pessoa que tem um poder magnético grande, tá? Aí sim, ela vai fazer alguma coisa, mas ela vai fazer o mal para a pessoa, por quê? Porque ela tem do lado dela espíritos que vibram na mesma sintonia, tá? Que também desejam fazer o mal, né? Agora, a pessoa que não deseja fazer isso, ela não vai ter ninguém do lado dela. Ela vai ter, sim, o anjo de guarda, né? Espíritos superiores. Aí eu vou contar para vocês o caso do Valério, tá? Tá escrito em cima, né? É a Catarina, tá? É a esposa dele. E aí, vamos lá. Aí, o computador aqui, ele dá um problema. Catarina é mulher de Valério. Ele é um empresário rico. São pais de Murilo. Judite é a mãe de Valério. A família está passando por um processo obsessivo. E Catarina tem um caráter egoísta e fútil. Aborrecida com a difícil situação no lar, se envolve com Laércio, sócio de Valério e um antigo pretendente de Catarina. Então, o Valério, ele é um empresário rico, em que ele ajuda todos os empregados dele, né? Ele está sempre de bem com a vida, ele sempre vibra, ele tem uma elevação moral boa, ele sempre está em contato com o espírito guardião dele, com o anjo guardião, tanto que ele sonha, às vezes, com esse anjo guardião, e o anjo guardião fala coisas para ele a respeito do que está acontecendo com a mãe,
né? A respeito do que vai acontecer, do que pode acontecer. O anjo guardião está sempre em contato com ele. Na hora que ele dorme, que ele desdobra, ele sempre entra em contato com o anjo guardião. Já a Catarina não é assim. Disposta a viver a paixão com Laércio e se apoderar da fortuna do marido, recorre a uma casa que diz realizar trabalhos espirituais em troca de alta quantidade em dinheiro. Trata com Menelau, dizendo que deseja que Valério adoeça e depois morra, para que ela pudesse ficar com o controle da fábrica e depois com todos os bens da família, né? Menelau, ele é uma pessoa que faz o mal, né? Então, o que acontece? Ela vai, como ela quer ficar com Laércio, ela vai até Menelau e pede para que seja feito alguma coisa para Valério, para que ele possa adoecer e ela fique com os bens da família. Só que, como eu já falei, isso não chega a Valério, não chega até Valério. Por quê? Porque ele está sempre em sintonia elevada, a sintonia dele sempre elevada. Então, ele não consegue, essa vibração que ela está emanando para ele, não chega até ele. Menelau diz que é possível, mas que custará muito caro. Seja o que for, aí ela responde para Menelau, né? Seja o que for, eu pago, para ver Valério morto. Pago o que for preciso. Então, o que a gente percebe? Ela está numa sintonia, onde do lado dela já tem espíritos, né? Como a família já está passando por um processo obsessivo no lar do Valério, né? Então, ela, como a vibração dela é uma vibração baixa, né? É uma vibração negativa, ela se juntou a esses espíritos que estão na casa do Valério, né? E para poder fazer o mal. Aí o que acontece? Ela encontrou uma outra pessoa que também vibra na mesma sintonia. E o que ele faz? Ele vai fazer por dinheiro. Menelau está fazendo. Mas como ele sabe que ela é rica, ele já fala que isso vai custar muito caro. E ela fala, tudo bem, eu pago. Sem problema nenhum. Por quê? O que acontece? Ela quer ver o Valério morto. Mas tudo isso é porque o que está acontecendo dentro da casa do Valério, é o processo de obsessão que está acontecendo lá dentro da casa do Valério. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Lu? Bate-papo não tem nada. Não? É que você vai continuar, eu vou esperar mais para frente, que pode ser que se complete, aí depois eu falo, vou esperar. Então tá bom então. Aí nós vamos entrar em poder oculto, talismã e feiticeiros. Aí na questão 553, né, o Kardec pergunta: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Fórmulas nos há de boa fé, são ridículas. Os tratantes e charlatões fazem parte do ofício. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, não adianta querer fazer trabalho, tá? Querer fazer, usar esses trabalhos que a gente vê na rua,
né? Achar que isso pode trazer o mal. Não, eles só são atraídos, os espíritos, eles são atraídos para nós através do pensamento, tá? Então, nada de uma coisa material, nem talismã, nem fala, chás milagrosos, chá poderosos, que às vezes a gente fala, que nem a Luzia explicou lá do poste, né? Traga seu amor. Gente, isso aí, a gente só vai atrair os espíritos através do pensamento. É o nosso pensamento, é a nossa vibração que atrai esses espíritos. Tá? Posso falar agora? Pode, Lu. Então, falando do talismã, vamos colocar aqueles santinhos que a gente às vezes carrega no peito, né? Aquela pedrinha que a gente acha que tem uma energia, né? Então, muitas vezes, a gente coloca a nossa fé toda num objeto material. E aí a gente acaba carregando esse objeto como se eu ao lado desse objeto, eu estou protegida. Isso, eu tive isso quando era pequena, porque a minha base é católica, então eu tinha os meus santinhos pendurados nas minhas correntinhas, meu anjo da guarda, o meu santinho na parede, as minhas imagens de santo espalhadas pela casa, porque a gente tinha essa compreensão. Né? Então, por exemplo, a minha mãe falava assim, olha, leva o santinho que você vai estar protegido. E eu levava e realmente acreditava. Aí, à medida que a gente vai se aprofundando na doutrina, a gente consegue perceber que, na verdade, ela está muito mais, ela não está só presa naquele objeto, ela está presa na nossa alma, no nosso espírito. Isso quer dizer que você agora, como espírita, você vai arrancar as correntinhas e jogar no lixo? Não, porque às vezes você tem um lado afetivo em relação a ela. O importante não é o que você carrega, se você tem uma imagem na sua casa. Eu tenho na minha casa. Eu gosto de imagens de santos. Não rezo por eles, não rezo para eles, porque eu sei que são espíritos também em processo evolutivo. Mas como a minha base é católica e eu os trouxe da época de solteira e ainda não estava envolvida no espiritismo, nem por isso eu vou me desfazer deles, porque eu vejo de uma outra maneira. Então, o importante é a gente conseguir entender que aquela correntinha que eu carrego, aquela imagem de santo, aquele livrinho, aqueles santinhos de papel que eu tenho na minha carteira, eles são importantes para mim, são, mas eles não estão lá para me proteger. O que vai me proteger é o meu espírito protetor, se eu estiver conectada, é a minha fé, é as minhas atitudes corretas, é isso sim que está valendo, tá? Então, o importante da gente conseguir fazer a compreensão da questão dos talismãs, do poder oculto, da feitiçaria, né? Só falando mais uma coisinha, Débora, quando você falou do magnetismo, que todos nós temos, isso é verdade. Quantas vezes nós nos aproximamos de alguém e nos sentimos super bem, que aquela pessoa nos faz bem, porque ela tem uma energia boa, ela fala coisas agradáveis, ela é uma pessoa para cima, e outras pessoas que têm um magnetismo inferior, nos sentimos mal, porque a fala dela não é uma fala elevada, é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa pessimista. Então, tudo isso ela carrega. Então, esse é o magnetismo que nós trazemos, de acordo com os nossos pensamentos, né? Eu não sei se você vai falar sobre aqueles trabalhos nas esquinas lá, você vai falar alguma coisa? Não vou. Então só vou só finalizar, então. A Paula tinha perguntado, né, daqueles trabalhos nas esquinas, né? Então, lá, geralmente, tem comida e bebida, e flores, né? Geralmente, é o kit, né, que eles pedem para fazer. O que acontece? A gente sabe que o espírito não bebe,
mas ele Isso. se alimenta da vibração que tem lá. Tá? É um Então, ali fluido, ele né? se alimenta da vibração, ele não come, mas se alimenta da vibração. Quando você Isso. fez aquele trabalho, você jogou uma energia, ele vai se alimentar daquela energia que você jogou naquele lugar, naquele ambiente. Mesma coisa, você está num bar. Desculpa. Você está num bar, você está bebendo. Mas aí você está passando da conta, você está bebendo mais. Você vai atrair espíritos que vão se alimentar junto com você da bebida. Sim. É a mesma Sim. coisa. Droga, bebida, Cigarro, comida, sexo. todos os vícios. Deixa eu beber água aqui, que eu não estou conseguindo falar mais. Eu tenho uma dúvida depois, tá? Tá bom, Michele. Deu para compreender mais ou menos, Isso. Paula? Deu, entendi sim. E a gente tem que respeitar, tá? Então, assim, a gente passa, tem do lado um trabalho, tá? Uma oferenda, a gente passa, faz uma oração e vai embora. Não precisa chutar, não, nada, tá? Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de interpretar, de achar que aquela maneira vai ajudar ela, né? Então, o que a gente faz? A gente respeita, porque ali tem espíritos, são irmãos nossos, mas são irmãos que precisam evoluir, que ainda não evoluíram, que aquilo para eles é uma coisa primordial, é essencial aquilo para eles. Então, quando a gente vê, a gente passa, faz uma oração e vai embora. Não precisa chutar, ou, por exemplo, que nem a gente fala, mas pode ser que vocês me perguntem, mas e se estiver na porta da minha casa? Ou na porta do meu trabalho? O que eu faço? Faço uma oração, chama pelo seu espírito guardião, recolhe, coloca num saco, tá? Isso está impedindo a entrada de pessoas que vão para o seu local de trabalho? Sim, recolhe, coloca num saco e põe num canto, deixa quieto, tá? Chame pelo seu espírito guardião antes. Peça uma proteção para que ele esteja ao seu lado e peça licença, tá? Porque aqueles espíritos que estão ali, eles não estão entendendo, eles não têm conhecimento. Para eles, aquilo ali é deles, né? A gente não pode mexer numa coisa que a gente não tem conhecimento. Certo? Certo. Michele, pode falar. Pode falar. A gente falou, né, dessa questão dos santos e tudo mais, mas aí me surgiu uma dúvida, porque tem bastante gente que fala também das pedras, né? Tipo, a ametista é isso, sei lá, não conheço, na verdade, mas eu lembrei só da ametista agora. É a mesma analogia ou não? É a mesma analogia. A gente sabe que a natureza ela tem uma energia, né? Uhum. Então, essas pedras têm uma energia? Tem uma energia. Mas eu vou relacionar essa energia, se eu tiver uma ametista, eu vou ter sorte no meu trabalho. E você não trabalhar direito, depois você vai jogar a pedra fora, porque não deu certo. Sim. Então, tudo bem, você gosta daquela pedra, você acha que ela te dá uma energia boa? Tá bom, continua com aquela pedra. Só que não coloca toda a energia do seu trabalho, da sua vida, da sua jornada, em cima de uma pedra. Onde você está canalizando a tua energia? Onde você está focando para você ser bem-sucedido? É na pedra? Não é, na tua ação, na tua atitude, né? Então, que tenha... Eu também tenho pedra. Meu marido adora pedra. Mas as pedras são decoração, né? São decoração, não são talismãs, elas não fazem parte da minha fé, né? Da minha fé, elas não fazem parte da minha fé. O que faz parte da minha fé? Eu lembrei desse assunto porque assim eu fiz uma mini reforminha aqui na sala
nessa história de trabalhar de casa e tal, né? Sim. E aí eu coloquei a escrivaninha perto da janela, porque tem mais luminosidade, Sim. só que a posição que eu fico sentada é de costas para a porta da entrada. Só que está longe de mim, né? Tem uma parede e tudo mais. Sim. E aí veio uma amiga minha e falou assim, meu Deus do céu, você colocou na posição errada, não sei o quê, você não conhece de Feng Shui? Eu falei, não. Ah, sim, é. Aí ela falou, não, porque agora você vai ter que colocar um monte de pedra para equilibrar a sua energia, que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu lembrei dessa questão das pedras. Por isso. Não, eu acho que é uma questão milenar também, é estudo, né? Eles fazem um estudo tal. Agora, de repente, você está indo mal porque você está com a cadeira colocada nas costas, você está de costas, né? Então. Não, e complicou minha vida, porque eu não tenho outro jeito para sentar. Derruba o prédio, faz o prédio de novo. Que você queira harmonizar a sua casa de uma maneira interessante, tal, beleza, mas não coloque aquilo como se não puder, e agora? Se não puder, eu vou ser mal sucedida, se não puder, vai acontecer o pior para mim. Né? Então, que você queira harmonizar a sua casa, assim, assado, seguindo o Feng Shui, tudo bem, não tem problema. O importante é não colocar essa questão acima da tua fé, das tuas ações, das tuas atitudes e do que é certo fazer, né? Porque senão você vai ficar preso no talismã, preso no poder oculto, né? E você não vai seguir as suas próprias intuições e não vai abrir a sua sintonia mediúnica com o que importa, né? Sim. A mesma coisa são incensos também, né? Os incensos. Tem pessoa que acha que acendendo incenso de limpeza, de não sei o quê, de prosperidade, de fartura, de riqueza, né? Eu vou atrair tudo isso para a minha vida, né? A gente não pode... Quem não acredita, quem acredita que isso vai atrair, ok, né? Agora, a gente não pode estar, isso vai acontecer, aí não acontece, eu não quero mais saber de incenso na minha vida, não deu nada certo, e afasta, tá? Cada um tem um pensamento, né? É um cheirinho bom, é um cheirinho gostoso? Tudo bem, o que atrai? É o seu pensamento, é a sua forma de agir, tá? Então, vamos lá para os feiticeiros. Na questão 555, Kardec pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, né? Então, assim, no dicionário, né, o que significa feiticeiro no dicionário, né? É um bruxo, é um mago que faz feitiço, tá? Então, os feiticeiros, eles têm certas faculdades. O que é? É certo poder magnético que ele tem, de poder trabalhar com aquilo. É uma força magnética que ele tem. E uma coisa que eu ouvi numa palestra que eu achei interessante, que era assim, né? Quando os portugueses vieram para poder colonizar, eles disparavam as armas de fogo, né? E o que acontecia? Os índios não tinham conhecimento, eles jamais sabiam o que era aquilo. Só que, na medida que eles disparavam, saía fogo, né? Saía uma coisa dentro daquela arma. Então, o que eles achavam? Que os portugueses eram feiticeiros, tanto que eles respeitavam os portugueses. Tudo que os portugueses mandavam eles fazer, eles faziam. Porque, para eles, aquelas pessoas eram os feiticeiros. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem números de fábulas, de fatos exagerados pela imaginação, né? Então, é aquilo que eu falei, vários casos que aconteceram, né? E que virou história, né? E o espiritismo vem mostrar de uma outra forma, né? Mostrou de uma outra forma.
O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Então, o que acontece? O espiritismo e o magnetismo, né, juntos, eles formaram uma realidade que é o que acontece, tá? E assim, eles tiram as ideias, as superstições, né? Eles tiraram isso e mostraram para nós a verdadeira, o que é a verdade. Nos trouxeram o que é a verdade. Aí a gente vai entrar no magnetismo. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Não tem nada no bate-papo. Não? Posso seguir? Então, vamos lá. Magnetismo. Aí, sobre o magnetismo, nos esclarece Emmanuel. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Está na questão 26 do livro Consolador. Então, todo mundo tem essa manifestação, tá? Todo mundo possui esse tipo de manifestação. É uma manifestação natural. O Espiritismo nos esclarece que o magnetismo é um fluido, ou energia radiante originária do fluido cósmico universal, que é um fluido intermediário existente entre o espírito, propriamente dito, e a matéria. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então, é a nossa comunicação direta, tá? Quando a gente se comunica diretamente com Deus, a gente tem que se comunicar de que maneira? Desinteressada. A nossa alma tem que estar elevada. Então, quando a gente conversa com Deus, a gente não pode pedir coisas ruins, né? A gente só tem que pedir coisa boa, a gente tem que agradecer ao nosso dia a dia, as coisas boas que aconteceram, e mesmo as coisas ruins que nos acontecem, elas nos ensinam, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, nós estamos aprendendo. Então, cada coisa que acontece na nossa vida é para a gente aprender, né? Então, tudo. Aí, o que muda toda a nossa vibração, o que muda a nossa sintonia, o que vai atrair para nós as coisas boas, que nem a gente estava comentando a respeito do patuá, do santinho. Eu acredito, então eu levo esse santo comigo, ele está na minha casa, ele está na minha cabeça. Tudo isso, gente, é a nossa comunicação com Deus. E aí está escrito aqui, né? Para dias bons, sorrisos. Para dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Essa é a palavra principal, que a gente tem a fé em Deus e fé em Jesus. É o primeiro slide, a gente volta lá no primeiro slide. Credes em Deus e credes em mim também. Magnetizador é a pessoa que tem a capacidade de doar fluidos magnéticos a outro. Então, é quando a gente vai tomar o passe, né? Quando a gente toma o passe, aquela pessoa que está aplicando o passe em nós, ela é um magnetizador. Por quê? Porque ela está doando os fluidos, né? Que ela está recebendo do plano espiritual. O mentor está enviando através dela os fluidos bons. E médium curador é uma pessoa que pode curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 175. Na nossa casa, a gente
Não sei se alguém de vocês já ouviu falar do Paulo Neto, né, Lu? Que vem na nossa casa uma vez por ano, tá? Ele é um médium curador. Então, o que acontece? Ele vem, ele passa pelas pessoas que estão ali e ele vai dando um passe, ele vai tocando na gente, ele está fazendo a oração. Então, esse tipo é o médium curador, tá? É aquilo que é uma pessoa que chega em você e que um simples gesto de carinho, você está ruim, aquele dia, teu dia está péssimo, está negativo, tudo deu errado na tua vida, aí você encontra uma amiga tua, né? Ela vem e fala, poxa vida, eu estava pensando em você, que bom que a gente se encontrou. Naquilo, você consegue, você percebe que você sai daquela sintonia ruim. Esse é um médium curador, né? Por quê? Porque no simples toque que ele faz em você, ele consegue, com o magnetismo dele, afastar aquilo que está do teu lado, ele consegue com que aquele espírito, né, seja elevado, seja caminhado. Então, assim, um olhar que uma pessoa dá para você, né, um toque, tudo isso é um médium curador. Deixa eu só colocar um parênteses que é sempre o Costa costuma falar, que ele começa falando assim, que todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas morreram. Sim. Que, na verdade, Jesus aliviava, ele dava uma segunda oportunidade. Mesma coisa os médiuns de cura. Então, o Paulo Neto, a gente tem alguns médiuns videntes no GEMB que relatam que a equipe espiritual que acompanha o Paulo Neto é enorme. E essa equipe que o acompanha é a equipe que vai tratar da doença física, que vai tratar da doença espiritual, ou seja, tem uma equipe que está trabalhando através dele, né? Então, ou seja, ele vai como uma pessoa encarnada, mas ele tem uma equipe que vai fazer todo esse acompanhamento. A cura, na verdade, que não é cura, é alívio, esse alívio que a pessoa vai receber nesse tratamento do Paulo Neto ou qualquer outro tratamento espiritual, primeiro, vai depender da fé. Eu estou indo lá, eu estou crendo, eu estou acreditando, um ponto. Segundo, será que eu mereço? Tenho merecimento, né? Porque não vai lá achar, não, tudo bem, eu tenho um problema com bebida, eu vou lá, o meu fígado já está extremamente comprometido. Eu vou lá, eu tenho um crédito, né? Eu tenho um merecimento, eu sou aliviada, na primeira oportunidade eu volto a beber. Aí você volta a voltar com os sintomas. Aí você vai culpar o coitado do Paulo Neto porque você não melhorou. Então, também vai depender do que você vai fazer para continuar melhorando, né? Então, tem esses aspectos que fazem parte de todo esse processo de cura, né? Vamos colocar entre aspas, né? De alívio, né? Então, se você crê, se você merece, e o que você vai fazer com aquele alívio, com aquela situação que você melhorou, né? Então, a mudança de postura, ela está no pacote, né? Desse processo todo, né? Então, só queria acrescentar isso aqui, Débora. Tá certo, tá certo. Aí nós vamos entrar em bênçãos e maldição, é a nossa última parte, tá? Jamais a maldição pode atingir alguém, se este não merecer. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea sobre a matéria, mas esta influência nunca se verifica se não se oferecer sintonia, tá? Então, jamais alguém vai receber uma maldição, tá?
se ela não estiver na sintonia, como aconteceu, que a gente estava explicando para a Paula, né? Jamais isso acontece, tá? Mas se ele está naquela sintonia, né? Aí sim, ele vai receber uma maldição. Mas jamais, se a pessoa está numa sintonia boa e elevada, ela pode, às vezes, até mexer com você, te abalar, tá? Você sente que tem alguma coisa que está estranha. Você vai falar, opa, tem alguma coisa acontecendo comigo, tá? Mas se você já se liga, sobe a sua vibração, aquilo se afasta, aquilo não chega em você. Vem quando meu computador ele dá um chute. Mais frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. No entanto, a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado, se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a merece. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Quem fala isso é Emmanuel, que nos fala isso. Então, é aquilo que eu falei, né? É ficar quieto, né? É se ligar em Deus, é se ligar em Jesus, é pedir socorro, é pedir para que eles nos amparem, para que eles nos socorram. E aí, nos Domínios da Mediunidade, no livro que também é escrito por Chico, no capítulo 4, ante o serviço. A consciência é um núcleo de forças, em torno do qual, aí eu vou contar por cima, né? Porque aí André Luiz, ele está com o mentor dele, que é o Aulus, e ele está fazendo um trabalho. E ele vai contar o que acontece, né, a respeito, o que vão mostrar para ele. A consciência é um núcleo de forças em torno da qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos, defrontados por vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Então, é aquilo que a gente falou. É a nossa consciência que gera, né? Então, cada um estava numa situação, tá? Então, cada um tinha uma característica, cada um sofria de uma maneira, né? E era assim, cada um estava... como fala, sofrendo nos purgatórios, não quer dizer que eles estão lá no umbral sofrendo, não. É o que a consciência é o que está pesando na consciência deles. Um homem esguio e triste, exibindo o braço direito, paralítico e ressecado, nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior, fora musculoso, estivador do cais, alcoólatra inveterado, que certa feita, de volta a casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento, quer dizer, o pai era contra o que acontecia, né? O pai não gostava que ele viesse bêbado, né? E uma certa noite ele veio de uma tal maneira que ele esbofeteou a face do pai. Incapaz de revidar, o ancião, guspinhando sangue, praguejou desapiedado. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. Ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas por terríveis jatos de força hipnotizantes, o mísero tornou à via pública,
sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Cambaleante foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Então, o que a gente vê aí? Ele já estava com entidades do lado dele que levaram ele para a bebida, né? Aí, o que acontece? Ele já está com uma vibração de ruim, ele já está envolvido por entidades. Aí, o que acontece? O pai vai e joga para ele essa maldição. Então, ele aceitou essa maldição, ele incorporou essa maldição, né? E aí, por tudo, o que acontece? Ele volta para beber de novo, né? Para tentar esquecer o que o pai fala. E o que acontece? Aí acontece o acidente com ele. Sobreviveu por alguns anos, coagulando. Contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa a se implantar no fundo da alma, e por isso, ao desencarnar, recuperara um membro dantes mutilado a pender-lhe ressecado e inerte no corpo perispirítico. Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso, com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se. Então, quer dizer, ele, por tudo que ele já estava acontecendo com ele já estava envolvido por irmãozinhos, né? Aí o pai vai e já lança essa maldição, né? Esse jato não seria nenhuma maldição, o pai simplesmente ficou bravo com ele, né? E falou também sem querer, né? Na hora, ele machucou o pai. Então, o que acontece? Aquele remorso de tudo que aconteceu, dele ter feito aquilo com o pai, ele foi trazendo com ele trouxe com ele, mesmo depois de desencarnado. Então, o que acontece? Quando ele desencarna, aquele braço que ele não tinha, é como se ele plasmou aquele braço, né, um galho seco. E aí, para eles poderem agora fazer com que ele consiga recuperar, né? Isso aí vai exigir muito carinho dessa equipe na qual ele foi socorrida, tá? É uma história muito bonita, mas assim, que a gente mostra de que maneira, né? A gente se deixa levar. Então, os nossos irmãos inferiores já estão do nosso lado, já vão fazer com que a gente faça o mal, né? Mas também a gente já, dessa maneira, foi o que aconteceu com ele. A gente estava ele estava numa sintonia baixa. E aí, Leon Denis vai falar para nós no livro o problema do ser, do destino e da dor. É pela vontade que dirigimos nosso pensamento para um objetivo preciso. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam sem parar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, oferece pequeno acesso às influências superiores. Então, é pela nossa vontade com que a gente traz o nosso pensamento, com que a gente muda o nosso pensamento. É preciso saber se concentrar, colocar seu eu em sintonia com o pensamento divino. Então, a gente tem que trazer o pensamento positivo, para a gente poder trazer o pensamento positivo e se conectar a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e a Deus, a gente tem que estar em sintonia. Nosso pensamento tem que estar um pensamento positivo. O pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós,
influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações. Com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Então, quem é que não conhece o Hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar. O que ele pensava? Ele só pensava negativo. Então, somente coisas erradas acontecia com ele. Então, ele próprio já fala a frase todinha. À medida que a gente pensa o negativo, a gente só vai atrair as coisas erradas, a gente só vai atrair. Então, quando a gente levanta, quando a gente agradece a Deus pelo nosso sono, né? E agradece a Deus por mais um dia de vida, a gente está fazendo o quê? A gente está levando o nosso pensamento e pedindo para que aquele dia seja bom, seja perfeito, que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente tem, o que a gente planejou, que a gente deseja fazer, né? É isso o que vai fazer com que a gente construa o nosso dia, né? As coisas boas da nossa vida, tanto presente, né, no dia, atualmente, como no futuro. Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, como um impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Está no sinal verde de Chico Xavier. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Então, a gente recebe e a gente emana. Queiramos ou não, afetamos os outros, e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Então, a gente emana o positivo e a gente recebe o positivo. Ou então, ao contrário, né? Então, a gente afeta tanto o outro, como a gente afeta também, os outros também nos afetam. E a oração. Vigilância e oração atenuam as aflições da senda regenerativa. Através delas, pomos-nos em sintonia conosco mesmo, tornando-nos cada dia mais autoconscientes. E aqui Jesus nos fala: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em João, na epístola 1, no capítulo 4, no versículo 1, certo? E essa é a nossa aula, pessoal. Eu vou interromper o compartilhamento. Pronto. Alguém tem alguma coisa para falar? Em cima da hora? Alguma dúvida, não? Está tudo esclarecido? Ou muitas dúvidas é melhor deixar passar? Oh, meu Deus do céu, faz isso não. Não, na realidade, desculpa, boa noite, pessoal. Foi uma aula muito, eu vou dizer, muito forte, porque ela mexe com os viés
por exemplo, eu tenho, eu não vou falar em plural, porque eu tenho alguns viés. Então, no decorrer das situações, quando foi dito sobre pedras, eu também admiro muito pedras, ditos sobre santos, eu também venho de igreja católica. Então, assim, são algumas coisas que, obviamente, estudando o Espiritismo, a gente consegue entender que eu vou até Jesus e que a imagem em si, ela representa algo para mim, entenda, para mim. Uma imagem, por exemplo, vou dar um exemplo, da Nossa Senhora Aparecida. Ela tem uma representação para mim, eu tenho um certo afeto por ela. Mas, através da aula, eu começo a entender que isso é um viés. Então, não que eu tenho que me desapegar da Nossa Senhora Aparecida, modo de falar, mas entender que Jesus Cristo e Deus são as pessoas que, através dela, eu posso chegar até eles também, por exemplo, né? Uma das coisas. E os sobre pedras, né? Eu adoro pedras, tudo que é tipo de pedras. Agora, eu não sabia que existia pedra para determinadas situações, mas é o gostar de pedras. Eu sempre achei que a pedra tem algo místico nela. Mas aí, de novo, a gente está entrando na parte mística. Não deixa de ser um viés. Então, assim, tem que trabalhar um pouco esse lado também, óbvio. E eu vou ter que trabalhar. E eu vou trabalhar, com certeza. Exatamente. É não colocar uma força na coisa que não existe, né? Que não tem, né? Mas é uma coisa que a gente foi criado, que a gente aprendeu, tal. Então, a gente vai, à medida que a gente vai estudando, a gente vai conseguindo entender melhor, né? Entender melhor. Por exemplo, eu tenho a minha mãe era devota de São Judas Tadeu. Então, eu ia todo dia 28 de outubro, né? Que é o dia do santo. Eu ia de criança, acendia a vela, que a minha mãe fazia promessa, acendia a vela do meu tamanho, porque eu precisava alguma coisa, né? Eu morava em Santos, tinha o Monte Serrate, a minha mãe fazia a promessa para eu ir junto, né? Subir os degraus. Não, tudo bem, né? Ou seja, a minha formação foi essa. Eu também não consigo tirar, né? Eu consigo enxergar que os santos são espíritos missionários que vieram com uma missão, mas eles não são espíritos como Jesus, eles são espíritos em processo evolutivo, né? Então, se eu consigo enxergar isso, se aquilo eu colocava num patamar altíssimo, ele já está mais próximo de mim, eu já consigo me identificar melhor com ele. Até essa identificação fica mais próxima, né? Então, enquanto eu considero os santos, né? Santo Antônio, Nossa Senhora, não, que a Nossa Senhora é outro patamar. Nossa Senhora, vamos colocar ela em outro patamar que ela está, né? Que ela recebeu Jesus, então já não dá. Mas, por exemplo, os outros todos santos são espíritos que vieram com uma missão. Beleza. Muitos na Igreja Católica são espíritos políticos, né, que foram indicados por uma questão política. É interessante a gente conhecer até a história, né, de alguns para ver que às vezes uns não tem nada a ver com nada, né, que foram por uma questão política, né, dos papas que colocaram. Mas tudo bem, outros não, outros têm uma história, a gente vê que são espíritos realmente que vieram com uma missão específica, né? Mesma coisa o Chico. Vamos colocar o Chico, ele é santo? Não, ele não é santo. Mas ele é um espírito missionário, né? Um espírito que veio revolucionar, que veio trabalhar, né? Então, ou seja, ele está próximo de nós. Logicamente, é um espírito mais evoluído, mas o quanto ele nos ensinou, né? Tantos outros, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o padre Lancelotti. Nossa, eu acho o padre Lancelotti uma pessoa maravilhosa, um espírito missionário. Eu admiro ele demais, é um cara que veio, que faz, que ajuda. Agora, ele é da Igreja Católica, eu vou virar as costas para ele? Não, eu admiro, porque apesar dele ter uma outra visão, ele está pondo a mão na massa, ele é um espírito caridoso.
é um espírito missionário que veio dar exemplo. E tantos outros, né? De repente, dentro da igreja evangélica também, por que não? Né? Então, é importante que a gente tenha essa visão, tanto com os santos, com as imagens, né? Quanto com essas pessoas que estão encarnadas, que não fazem parte do espiritismo, mas que também são espíritos missionários. Né? Tudo depende do que eles estão fazendo, da sua ação, né? Das suas atitudes, né? Mas eu também vim da parte católica, meus pais eram católicos, né? Meu pai era italiano, então a parte da igreja era muito forte para ele, né? Sim. E minha mãe, ela adorava Nossa Senhora Aparecida, ela tinha devoção Então. por Nossa Senhora Aparecida, porque ela pediu uma graça, ela alcançou, entendeu? Então, ela tinha a imagem em casa. Eu tenho a imagem de Jesus, eu tenho o quadro de Jesus curador. Eu não vou me desfazer dele, Sim, entendeu? exato. Não, a gente não vai se desfazer, né? Eu tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho as minhas pedras também. Então, a gente não precisa se desfazer, só que a gente não pode colocar uma total uma confiança total em cima daquilo, achando que aquilo vai te ajudar. Não, vai de você, né? Vai da sua força interior. É você que tem que ir atrás, é você que tem que se modificar, né? É dessa maneira. A pedra não vai, que nem a Paula falou, né? A Paula não, a Michele, que a amiga dela falou. A gente respeita o Feng Shui. Claro, cada um tem uma visão de ver o Feng Shui, não. Então, a gente também não é contra. A gente não vai falar que a gente é contra. Não, isso aí não existe, isso aí é balela. Não, cada um tem uma maneira de ver. Lógico. Cada um tem respeito. É. Então, a gente tem que respeitar cada um com a sua maneira de agir, né? Com a sua maneira de entender. E as promessas, né? A gente estava falando do Paulo Neto, né? O que é a promessa da Igreja Católica? É o que você fez o pedido e você foi aliviado naquela situação. Mas se você não faz uma mudança, você pode voltar tudo atrás também, né? E aí vai culpar o santo. Não, esse santo não é tão forte. Mesma coisa, às vezes a pessoa vai no centro, ela vai e toma o passe. O passe vai te aliviar, porque vai te harmonizar os seus centros de força. Mas, ao sair do centro, ela já está xingando, ela já está com o pensamento ruim. Aí ela fala que o centro, que aquele grupo espírita não é bom. Mas e a mudança que você recebeu? Você teve aquele alívio no momento? Mas e a palestra que você escutou, que veio com uma orientação? Se você não aproveita, a mesma coisa, você vai na missa. O padre não tem a hora lá que ele fala, que ele vai fazer o sermão. Se você vai na igreja e não escuta o sermão, e não aproveita alguma coisa do que o padre fala, o que adianta? Não adianta nada. Aí você fala, não, vou parar de ir na missa, porque não adianta. Porque aquele padre... Aí você coloca sempre a culpa no outro, né? Então, quando a gente faz a prece, a importância da prece que a Débora falou, a gente tem que saber pedir também. Primeiro, a gente tem que agradecer, que nem a Débora falou. Você tem que agradecer primeiro. Você está encarnado. Agradece, você está encarnado. Depois, o que você vai pedir? Pede, mas aí depois, para complementar, você fala assim, olha, se eu merecer, você abre o caminho. Isso mesmo. Se eu merecer, as portas vão se abrir. Porque, na verdade, quem tem o painel é lá em cima. Lá em cima é que eles têm o painel do que ele é bom para nós. A gente não sabe. Essa telinha a gente não tem. Então, quando a gente for pedir alguma coisa, é importante que a gente peça o que for melhor para nós. O que tiver no planejamento que vai nos auxiliar na nossa evolução. Às vezes, o que a gente pede, por exemplo, você está num processo difícil de saúde, você está encrencado, você vai pedir cura? Não. Você pede alívio, porque às vezes aquela doença ela chegou para você porque você pediu, é que você não lembra, que a gente pediu, e ela vai ser importante para você passar por aquela situação para você evoluir. Se você pede alívio, ele vem,
ele vem o alívio, mas será que o alívio vai te ajudar? De repente, vai chegar num processo mais lá na frente, está no teu planejamento expiatório, vai chegar um negócio mais forte para você. Então, é importante a gente pedir força para eu conseguir superar essa dificuldade. Né? Então, é isso. É a mesma coisa a missa, né? Não é porque eu sou espírita hoje que eu deixo de ir em missa. Eu vou na igreja. Missa de 7 dias, se alguém falece, faz uma missa, fala, olha, vai ter a missa na fulana. Eu vou, gente. Entendeu? Não tem nada a ver. Entendeu? Eu rezo o Pai Nosso. A gente cresceu nessa. E nem por isso que eu fui para a doutrina, que eu falo, não vou mais em missa. Não quero nem mais saber de chegar perto da igreja. Não tem nada a ver. Né? Eu vou, eu entro, eu respeito, eu rezo. Lá é a casa de Deus. Entendeu? É a mesma coisa. Em 2019, peraí, vou falar. 2015, quando eu entrei no GEMB, eu entrei pela dor. Para vocês terem uma ideia, eu andava de bengala e travava. Eu estava andando e eu travava. Do nada eu travava e não conseguia andar. Eu fui até o GEMB, né? Me levaram até o GEMB. Eu já conheci o GEMB de nome por causa que eu moro aqui na região, né? E entrei, fui, participei das palestras. À medida que eu fui fazendo todo o tratamento, e o que eu pedia era que Deus me ajudasse, me orientasse, que me abrisse caminhos, entendeu? Para que eu conseguisse achar o que estava acontecendo comigo. Porque até um ano antes, eu andava perfeitamente. Então, eu podia, que um médico queria me operar, o outro falou que tinha que operar, entendeu? Aí eu falei, não, peraí, para. Aí fui, pedia, nas orações, cada vez que eu entrava no GEMB, né, eu me conectava dentro do Salão da Paz, eu esquecia quem estava do meu lado. Para mim, não tinha ninguém do meu lado ali, para mim quem estava do meu lado era Jesus, conversando comigo. Eu via Jesus ali na frente do palco, eu via Jesus do meu lado, Jesus me ouvia, e eu pedia para ele. Gente, os caminhos foram se abrindo, tudo foi surgindo na minha vida, entendeu? O médico certo, na hora certa, a pessoa que veio começou a fazer ginástica comigo, depois a fisioterapia, e assim foi surgindo. Isso aconteceu em junho. Em dezembro, eu larguei a bengala. Porque todo mundo foi aparecendo. E a minha fé foi me ajudando. Quantos empecilhos não surgiram no caminho para ver se eu desistia? No primeiro dia que eu fui no GEMB, só para vocês terem uma ideia, eu tomei o maior tombo. Eu caí feio. Aí, sabe o que eu falei? Eu falei, vocês querem me proibir? Não, vocês não vão me proibir, não. Eu sou mais forte que vocês. E outra, eu tenho Deus comigo. Levantei e fui embora. A pessoa estava me esperando lá na frente do meu apartamento. Ela nem me viu cair. Levantei, catei minha bengalinha, toque, fui embora. Entendeu? E cada vez que acontecia alguma coisa que impedia de eu ir até o GEMB, tá? Ou que acontecesse alguma coisa, eu falava, não, eu posso, eu consigo, eu tenho Deus comigo. E eu sentia que eu tinha uma proteção espiritual, entendeu? Então, o que acontecia? O meu pensamento era mais forte, a minha sintonia era mais forte. E nada eu deixava com que me abalasse. Né? Como relato. Nossa, muito, muito lindo, Débora. Eu fiquei aqui impressionado com o que você contou agora. Vocês não me Me deu uma conheceram motivação, em 2015. me deu uma motivação assim muito, me deu um ânimo, não sei explicar, ouvindo você falar. Senti uma energia gostosa, assim, sabe? Nossa, muito, Isso muito. que a gente fala, é a nossa sintonia. Nós temos que estar ligado em Deus, ligado em Jesus. São eles os nossos dois principais, são eles quem mais auxilia a gente.
Tá? A gente fala assim, a gente vai conversar com o chefe. Eu converso com o chefe. Na hora que eu deito, eu agradeço por tudo, mesmo que tenha acontecido coisas erradas na minha vida naquele dia. Mas eu agradeço. Porque, como eu falei, a gente é espírito imperfeito, a gente está aqui para evoluir. Então, mesmo aquele erro vai ser futuramente um ensinamento para mim. Opa, eu não posso errar mais. Né? Eu já errei lá atrás. Eu vou errar de novo? Não, eu não quero isso para mim. E o legal de tudo isso, de toda essa história de vida da Débora, é que ela, em agradecimento, ela começou a trabalhar no GEMB. Isso é importante também, a gente se colocar para trabalhar na seara de Jesus, seja onde for. Não necessariamente, logicamente, ela está trabalhando lá porque foi lá que ela recebeu ajuda. Eu também recebi minha ajuda, também acabei me envolvendo e estou trabalhando lá. Mas o importante é que a gente se abra para poder agradecer e retribuir, né? Sempre de alguma forma, né? Gente, vamos encerrar aqui que já está. Vamos já lá. tá. Você faz a prece final, por favor? Faço sim. Então, vamos lá. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por mais um ensinamento, que possamos, Mestre, espíritos humildes, que ainda somos e em evolução, aprendermos a cada dia um pouquinho do seu ensinamento, um pouquinho do seu amor, que possamos levar conosco todas as coisas que estamos aprendendo em nossas aulas, durante tudo que acontece no nosso dia a dia. E assim, vamos agradecendo a presença dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, do mentor deste grupo de ensino, com a prece que Jesus nos ensinou quando na terra esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.